Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e do Brasil, sempre com as presenças de nossos debatedores fixos. Ederson Liro, Betão, que é ativista da causa animal, servidor público municipal concursado e também bacharel em Direito, e de Zé Raimundo, Leão Maluco, se bem que o Leão Maluco não está muito maluco não, Zé Raimundo que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta. Você de casa pode participar do programa enviando críticas, sugestões e até mesmo elogios, que são sempre muito bem-vindos. Essa semana, uma semana muito importante, semana em que, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, Nova Lima completou 324 anos. E como já é de praxe, o Jornal Banqueta realizou uma edição especial. E desta vez, uma reflexão trouxemos alguns bens arquitetônicos, alguns bens imateriais, para dizer como eles estão conservados. Se eles foram demolidos, se eles estão mal conservados ou se eles estão apresentando riscos. Vamos mostrar para você, de cara com a análise de Betão e de Zé Raimundo, um pouquinho dos bens arquitetônicos que trouxemos nessa edição. Daí, a Casa de Cultura, na Avenida Rio Branco, onde está localizado, onde funciona a Secretaria de Cultura de Nova Lima. A Casa de Cultura recebeu o nome do ex-secretário de Cultura de Nova Lima, Wilson Chaves. Betão, você vê que o que era a casa antigamente está muito bem preservado. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui uma homenagem é o nome que foi batizada a casa Wilson Chaves, né? Fica aqui a nossa homenagem a essa grande figura da cultura mineira. Está bem preservada a casa, também preserva-se também o nome desse grande, vamos dizer assim, patrono da cultura de Nova Lima, que batiza essa casa. Então vai estar muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Zé Raimundo. Olá, Fred. Betão, grande abraço a você que nos acompanha aqui pela TV Banqueta. Essa é um dos patrimônios que está preservado e muito bem preservado. A Casa de Cultura, a gente tem orgulho dela aqui em Nova Lima, está muito bem situada, muito bem cuidada. Então, essa nós podemos considerar que é um ponto positivo de todas as administrações, inclusive dessa atual. Importante, pessoal de casa, dizer que é uma edificação de 1949, é um imóvel de estilo eclético com forte influência europeia. O bem cultural destaca-se, quem foi lá, quem já teve a oportunidade de entrar no prédio, tem um piso de tacos trabalhados e ladrilhos hidráulicos muito bonitos. Sim. Tanto os ladrilhos hidráulicos quanto os tacos, que em algumas gestões pintaram esses tacos, que hoje estão maravilhosos, e também, se a gente poder perceber aí, o movimento dos telhados. Bem bacana esse prédio que localiza... Tem uma arquitetura deles que é francesa, me parece, né? Parece. Vamos lá. Vamos falar agora do Conjunto Histórico Industrial de Morro Velho. Isso é a planta industrial de Morro Velho, a antiga planta industrial de Morro Velho, de um lado como que era antigamente, ela em funcionamento, e agora ela já desativada. Zé Raimundo, agora a prefeitura propõe, junto com a Anglo Gold e com a construtora Concreto, de fazer ali uma operação urbana consorciada, que nada mais é de fazer um investimento imobiliário no local. Esse é um patrimônio em risco, alto risco, né? E que vai acontecer, né, Fred? Esse acordo aí da prefeitura com a Concreto e a Anglo Gold também, envolvida no processo, com certeza é um patrimônio que nós já perdemos, né? É um empreendimento de alto padrão que vai trazer para esses envolvidos muita influência, muito dinheiro, e nós que moramos aqui, que somos moradores da cidade, e que quase que a maioria de nós não teremos condição de adquirir um imóvel nesse grande empreendimento, estamos perdendo um patrimônio histórico maravilhoso que deveria ser preservado. Esse é nota zero. Betão. Ô Fred, eu vejo o seguinte, que dentro dessa leitura de patrimônio, está colocado ali, a parte industrial ali, que era da Anglo,
ela praticamente continua, né, preservada, porque está sem uso, né? Então ela continua preservada. Agora, nós já ouvimos outras histórias aí também, né? Que ali ia virar o Gold City, né? Que ia ter uma indústria de joias e não sei o quê e tal. Então é aguardar para ver o que vai aparecer aí, porque cada hora eles inventam. Eu tenho a impressão que aquilo ali é uma salvaguarda, sabe? Da Anglo Gold, porque ainda tem ouro para ser explorado ali, só que economicamente não é viável essa exploração ainda. Mas eu não tenho dúvida que se tiver uma crise mundial, principalmente de moedas e tal, que isso aí volta a funcionar com 60 dias. Então fica essas conversas. Agora é um complexo imobiliário, mas já foi lá atrás o Gold City, depois ia ser uma avenida de ligação, depois ia fazer um complexo de não sei o quê, e assim. Então vai inventando história aí. Vamos ver o que vai dar aí no futuro. Vamos aguardar. Próximo bem escolhido pela nossa equipe foi o Parque Aquático do Vila Nova. Só um adendo, Betão, que o parque tem um parque aquático e também o Vila teve a sede dele, que era mais ou menos nesse estilo, na Santa Cruz. Na Santa Cruz com Praça Coronel Aristides. Isto. Subindo o Rosário. Também era, mas essa aí com certeza é o parque aquático. Você viu ao morro ali, ó, do Cruzeiro ali. Sim. Enfim, então o pessoal de casa entendeu, o parque aquático do Vila Nova tem uma história bem bacana, que em 1997 o Vila adquiriu esse terreno e com isso e construiu uma piscina. Essa piscina foi abaixo em 1965, história bem legal. E depois foi restaurada. Só que quando foi em 1980, inaugurou o Vila Nova, aquele famoso parque aquático formado pela piscina e pelo ginásio. Infelizmente, em 2017, a prefeitura foi obrigada a desapropriar o parque aquático, porque se não desapropriasse, o então presidente da época, com alguns empresários, inclusive empresários de muito sucesso hoje, estavam todos armados para adquirir em leilão esse espaço, que aí ia construir algo imobiliário, e aí ia ferrar com o nosso centro. Aí Vitor Penido foi lá, desapropriou, passou isso para a prefeitura, demorou-se muito, e agora construiu-se o centro de idosos. Alguma observação sobre esse prédio, Betão? Eu acho que quem viveu o Vila Nova, né? O Clube do Vila ali, o Parque Aquático na década de 80, por exemplo, como eu vivi, né? Você também viveu, não adianta falar que é mais novo que nós, que eu e Eduardo, seu irmão, não. Mas nós vivemos o Parque Aquático, foi um outro tempo, né? E depois, lá para os anos 2000 e pouquinho, foi perdendo muito o glamour assim, de parque aquático, aquela coisa, ficou pouco frequentado. Hoje tem ali um centro de referência que foi inaugurado aí há 2 anos, mais ou menos, muito bem montado, muito bem desenvolvido, uma obra que foi começada lá, começou com o Vitor e finalizada aí com o prefeito João, que ficou muito bem elaborado e criou um centro de atividade muito bacana. Eu acho que mantém, de certa forma, uma história, né, do clube ligado ali à piscina e tal, e também para a comunidade da cidade. Zé Raimundo. O Parque Aquático tem uma história maravilhosa com a cidade, com todos nós. Eu, particularmente, minha festa de casamento aconteceu lá dentro. Foi lá, Zé? Foi lá, em 1987. Então, fora a frequência que eu sempre tive naquele parque aquático, as minhas filhas chegaram a frequentar já nesse período de queda, mas ainda com a piscina em funcionamento, enfim, dá saudade. Agora, melhor do que ele ter ido para leilão e parar na mão de quem não devia, fez bem o prefeito Vitor Penido, na época, que acabou trazendo ele para o patrimônio público municipal, e hoje é de todos nós, e uma obra fantástica está sendo aproveitada pelo pessoal da terceira idade. Então, esse está de ótimo tamanho, está preservado e está atendendo um grupo de pessoas que precisa muito desse trabalho. Então, parabéns aí para quem teve essa ideia. Muito bem, Zé Raimundo, não tem nada a acrescentar, faço das minhas palavras o comentário de Zé Raimundo. Agora, mudando, um outro bem, um outro patrimônio, parabéns, preservadíssimo, e é uma história tão legal que eu vou contar uma historinha aqui para você sobre esse prédio, que eu fico imaginando, você de casa, imagina quando a gente vai fazer aquelas viagens fora de Nova Lima, que tem um guia turístico. Aí vai falar assim, olha, aqui nessa biblioteca, ela foi
construída em 1934 a 36. Ela era a residência do Castor Cifuentes. O Castor Cifuentes era um funcionário da mineração Morro Velho que liderava os operários, que brigava pelos operários. Esse Castor Cifuentes também foi presidente do Vila Nova. O Vila Nova, por muitos anos, grande parte do seu elenco era funcionário da Morro Velho, por isso essa ligação do Castor. E o Castor, a família de Castor, acusa a Morro Velho de ter matado e envenenado o Castor Cifuentes. Então, essa era a casa do Castor Cifuentes. E que a prefeitura de Nova Lima, em 1990, adquiriu esse prédio, transformando ele em biblioteca pública. Quer história mais bacana, Zé Raimundo, que essa? História fantástica. E essa biblioteca de 90 para cá, sempre muito utilizada, hoje com a mudança, né? A função, né, Zé, da função, biblioteca hoje com a chegada da internet, o avanço tecnológico, ela perdeu um pouco a sua função. Mas a preservação da casa, do patrimônio do prédio, é muito importante para todos nós. Falou tudo aí, Fred. Esse aí também é um ponto muito positivo. Foi parte da sua adolescência, infância ali? Né? Ah, foi, né? A arquitetura de Nova Lima toda, para quem é daqui da cidade, para gente que rodava, né? Quando podíamos rodar assim a pé, a cidade inteira, a gente criança, né? Então, toda essa parte arquitetônica da cidade está na nossa memória, né? A gente precisa aproveitar mais isso, né? A gente está parando de contar as nossas histórias, as histórias da nossa cidade, a gente está parando de falar sobre as nossas vidas aqui na cidade. Eu sei que o mundo está globalizado, que as pessoas estão com ideias polarizadas, mas eu acho que a gente precisa retomar esses pontos, né, de conversas, de entendimento, de mostrar para os nossos filhos que, apesar de estarem estudando em escolas particulares, que estão fora do nosso eixo aqui da cidade, mas para que essas crianças talvez consigam viver aquilo que nós vivemos em nossa época. Pode ser um pouco pode ter um pouco de saudosismo, mas eu acho que se a gente perder a nossa referência cultural, a gente perde a nossa identidade. Então a gente precisa recontar essas histórias. O jornal vem fazer isso muito bem, né? Vem fazer isso com muita maestria e com muito carinho. Perfeito, Betão. E o que o Zé Raimundo disse, né? Hoje uma biblioteca não tem tanta função como tinha antigamente, mas, sim, pô, aí, Betão, eu levei minhas filhas para lá, sentar na mesa, num lugar, na sala onde eu passei grande parte da minha vida. Muito bacana isso. Vamos falar também agora de nada mais, nada menos do que banqueta. Neste caso, nós estamos falando da banqueta do Rego Grande. Está ali crianças, uma foto antiga, na qual já nadei aí. E olha que eu tenho 45 anos de idade, já catei girino para danar aí. E que está com risco seríssimo de... Está mal conservada e sério risco de se perder no tempo. E as propostas feitas pela atual gestão do prefeito João Marcelo ainda engatilham. Zé Raimundo. Estamos batendo nessa tecla aí há anos. Só aqui nesse nosso programa aqui, Fred, que eu acho que já está indo lá para quarta edição, ou quinta, por aí. Ano, né? Quarto ano ou quinto. Nós batemos nessa tecla durante o ano várias vezes. É um absurdo esse abandono a essa banqueta do Rego Grande. Esse é um dos maiores patrimônios da cidade, frequentado por uma grande parcela da população, não só para os moradores do entorno, mas por várias pessoas de outras regiões da cidade que vão ali fazer sua caminhada, e o abandono é visível, ele é cruel para quem caminha por ali. É mato o tempo inteiro, é bicho, aí vai lá a prefeitura, manda limpar, mas essa limpeza dura muito pouco tempo, principalmente no período chuvoso. E ninguém resolve, ninguém faz o que precisa fazer. É uma obra, será que é tão difícil a prefeitura, que tem tanta competência para fazer obra, que tem uma grana boa para fazer obra, e que se dispõe a fazer várias obras na cidade, não poderia gastar um pouco dessa verba para poder resolver o problema da banqueta? É um mistério a questão da banqueta, Fred, porque a Anglo Gold abandonou. Ela não quer mais saber como ela cuidou ali no seu tempo. E a prefeitura, que tem essa função, não só essa administração, estou falando de todas as outras passadas. Esse problema não é da administração João Marcelo, não. Esse problema vem de 4, 5
administrações anteriores e que ninguém resolve, que ninguém toma frente. Ah, mas não é da minha secretaria, é de outra, eu não tenho culpa, quem tem culpa é não sei quem, só que ninguém resolve nada. É simplesmente um absurdo. Nós vamos bater nessa tecla o tempo inteiro. Você falou que está muito próxima de acabar, uma parte já acabou, uma parte já não se recupera mais, segundo o doutor Elcio Barbosa. Elcio Barbosa, que já esteve aqui no programa, que já deu entrevista para o jornal. Uma parte, essa parte da foto ali, que é ali próximo onde eu moro, inclusive. Volta Redonda. A Volta Redonda, essa parte já era. Essa não vai poder mais ser banqueta, ela vai ter que ser pavimentada. Então, a perda já é grande e, se continuar assim, nós vamos perder tudo. Zé Raimundo, antes de passar a bola para o Betão, só deixar claro sobre essa questão de que outras administrações. Olha, não tem como, às vezes eu fico cobrado, mas você não falava isso nas gestões passadas. Veja bem, nenhuma gestão da prefeitura teve a teta que a atual gestão tem. Tá certo? Porque vários problemas tinham que ser resolvidos, grandes problemas. Hoje, são coisas pontuais, tem problemas? Lógico que temos. E com grana de sobra, né? Com grana de sobra. E esse segundo mandato eu quero ver como vai ser feito. Porque não tem como arrumar mais praça, né? Vai arrumar de novo praça? O que mais vão fazer? Quais vão ser as ações? Então tem sim obrigação de resolver. Betão, antes de passar a bola, só para explicar para o pessoal de casa, principalmente na audiência em Belo Horizonte, o Rego Grande é um canal, até para o nosso amigo Eli ficar sabendo também, é um canal d'água artificial de 4,5 km que cruza Nova Lima. Ele foi construído pela mineradora St. John Del Rey Mining Company, hoje Anglo Gold, para realizar o beneficiamento de minério da planta industrial. Isso ocorreu durante todo praticamente século, até o ano 2000. Aí que vem, no ano 2000, que foi o erro, Zé, para situar a nossa população. Então, tá aí esse canal, passava-se a água aí, que passava pelo bicame, a maioria da população sabe, e caía lá na planta industrial. Ao redor da banqueta foram construídas residências. Automaticamente elas vão danificando isso aí. Mas a Anglo Gold era o responsável pela essa manutenção. No ano 2000, foi um grande erro. A Anglo Gold estava aprovando o Vale dos Cristais, condomínio Vale dos Cristais. Sim. Uma das exigências do governo da época foi, assim, beleza, você vai aprovar o Vale dos Cristais, mas você tem que criar um centro ambiental. O que a Anglo Gold fez? Eu crio o centro ambiental sim, pegou a joia da banqueta, que é o Rego Grande, que é a máquina. Da máquina ela construiu o centro ambiental muito bem cuidado, belíssimo, que também não poderia ser diferente, e a parte ruim passou para a prefeitura. Anglo Gold não errou, não. Errou foi o prefeito da época que assumiu todo esse passivo aí. Beto. Não, essas colocações são importantes, Fred, porque você faz uma conotação assim com mineradora, esse povo não joga para perder, não, né? Então, quando ela acha a bota larga, eles enfiam os dois pés, né? Eu nadei muito aí, passei muito na banqueta, tomei muito couro também do meu pai, porque não gostava que nadava na banqueta, mas não tinha jeito, né? A gente era criança e acabava nadando lá. É um patrimônio cultural? É sim. Eu discordo do Elcio quando ele fala que não tem recuperação, que eu discordo completamente, porque a engenharia dá jeito para tudo. Só lembrando que ele é a favor de uma parte recupera, sim, e outra parte pavimenta. Eu acho que dá para recuperar tudo. Eu acho que engenharia recupera tudo, tem dinheiro para recuperar tudo. Se quiser fazer, faz, entendeu? Eu acho que assim, tudo é possível no mundo que a gente está vivendo, né? Se é material, tem jeito de revitalizar, tem jeito de recriar. Apesar de ser um canal artificial, né? Que era feito para beneficiar, ou seja, lavar minério, né? Boa. E então é possível que se recupere, sim. Eu acho que é possível. Mas eu acho que precisa também de um trabalho mais amplo, sabe, Fred? Um negócio mais bem feito, um estudo mais aprofundado para recuperar ela toda. Virar um cartão postal. Eu acho que isso deve acontecer. Se eu fosse o prefeito, eu faria isso. Recupera ela inteira. Vira um ponto de atração turística. E posso falar mais. Que você pode colocar em cada ponto desses 5, 6 quilômetros que tem de banqueta
várias atividades. Piquenique, pode ter show de jazz, pode ter um monte de coisas nessas regiões. Então, assim, eu acho que é um grande patrimônio que a gente deve recuperar, né? Eu acho que o João tem história com isso também, a família dele tem história, né? A família da mãe, principalmente, tem uma história muito grande com isso. Então, a gente precisa repensar todo esse sentido de pertencimento que a gente precisa ter nessa cidade, né? Aproveitar que foi um canal artificial feito pelos escravizados, ter ali memoriais, né, que recupere toda essa história também, né? Não uma história contada só porque era dos ingleses ou que foi beneficiada por causa disso. Não, mas quem construiu, quem bateu picareta ali também tem que ter o seu reconhecimento. Quem furou aqueles túneis maravilhosos naquelas montanhas, né, para passar o canal. Dá para recuperar tudo. Esse negócio, Fred, fala assim, uma parte tem que urbanizar. Mas por que tem que urbanizar, sendo que a engenharia está tão avançada? Né? Dá para a gente poder recuperar ela toda. E eu acho que gasta até menos. Tá? O cuidado que vai ter que ter é porque depois de 2000, que teve... Aí eu lembro disso, né? Fizeram a curva de nível bonitinha, colocou a manta debaixo dela, e no governo subsequente, que foi o governo de Carlinhos, me parece que estragaram essa manta. Porque né? veio com máquina. Com máquina. No canal. No canal. Aí estragou a manta. Não, então, mas isso é o mais... Não, mas aí o que aconteceu? Começou a dar infiltração na casa das assim, pessoas. ó, Aí você começa a criar um passivo que não existia. Então, assim, você precisa refazer tudo de novo, né, sabe? Dar segurança para as pessoas que moram ali. Então, tem que ser um estudo mais aprofundado, até inclusive de geologia ali, para entender a fundação daquela... E por onde a água vai passar, como é que vai impermeabilizar direitinho. Mas eu acho que dá para recuperar. Zé. Não, só acrescentando, porque o assunto... E está no plano de governo, tá? Desse ano, eu vi lá. Desse ano? Desse ano está lá o plano de governo. Eu acho que vai ser um grande ganho para a cidade. Só acrescentando, porque o assunto é polêmico e a gente gosta até de polemizar esse assunto. Aquele lá que está deitado lá é você, né, E Zé? gosta de 1934, cobrar, né? possivelmente pode ter sido. Pode ter sido. Então, além de toda essa reformulação que deve ser feita, é muito bacana, o ponto turístico, todos nós sabemos disso, aí é velho. Isso aí não é novidade, não. Quem criou esse espaço, quem criou esse canal, foi a Anglo Gold, hoje é Anglo Gold, na época Morro Velho, hoje é Anglo Gold. E quem criou teria obrigação, pelo tanto que explorou a nossa gente, a nossa cidade, de ajudar a cuidar. Então, passou para a prefeitura, tudo bem. É a obrigação da prefeitura, tudo bem, mas a Anglo Gold teria a obrigação moral de investir nessa recuperação, porque foi ela que criou. E quem cria tem que cuidar do filho, tá certo? Então, nota 0 para Anglo Gold também. E nota 10 para a prefeitura, se está no projeto desse ano. Se fizer essa obra, nós vamos bater palma e vai ficar na história. Pois eu, Zé, vou aproveitar essa sua deixa e explicar para a população, queria até que viesse aqui em mim, o porquê que explicar sobre o que eu penso sobre a OUC que querem fazer na planta industrial. Eu não sou contra a construção da OUC. Eu sou contra por causa do Zé Raimundo acabou de falar. Ó. É a última chance que a administração pública de Nova Lima tem de sentar e falar assim, opa, Anglo Gold, você quer fazer o OUC? Então beleza, vamos lá. Banqueta, resolve esse problema. Os coitados das ocupações de Santa Rita. Resolve esse problema. Tá respondido, ué. Nota 0 é para a prefeitura. A Anglo Gold não, mas muita gente acha, Fred, você tem alguma coisa contra a Anglo Gold? Não, pelo contrário. Nota 0 é para a prefeitura. É a última chance que se tem de cobrar todo esse passivo, Zé Raimundo. É simples, é um grande exemplo. Uma bola que você deixou para eu fazer o gol. A Anglo Gold não tem culpa nenhuma, não. O prefeito João Marcelo, que caiu no colo dele, o último prefeito que pode chegar na mesa e cobrar todo esse passivo, pô. Eu até me perco aqui, mais outro bem aí, quando fala essas coisas, muito óbvias essas coisas. Vamos lá. Para se revoltar, Betão, tá aí. Casa Salles. Um prédio lindo que em 1978 foi transformado no novo prédio da Prefeitura de Nova Lima. Falando um pouquinho sobre a Casa Salles teve início com o comerciante
Francisco Sales Barbosa e sua esposa Josefina Sales. A intenção era construir um hotel. Olha para você ver, hein? Desde aquela época. Em 1924, inauguraram o casarão. No andar de cima foi a residência da família e no térreo a loja Casa Sales. Em um período, uma parte do imóvel foi alugado para a Escola Estadual Denis Vale. Isso eu não sabia. Em 1970, os proprietários faleceram e os herdeiros colocaram o imóvel à venda. Quando foi em 76, a prefeitura comprou, na gestão do então prefeito Vitor Penido, em 78, inaugurou. Qual que é a sua opinião sobre a demolição da Casa Sales que gerou o prédio da prefeitura? Bom, quando você vê a foto assim, você fala assim, nossa senhora, nós perdemos um patrimônio cultural imenso, né? Eu vejo o Rio de Janeiro ali, naqueles casarões do centro ali. Nós perdemos, assim, Nova Lima foi muito pujante por causa do ouro, né? Então, assim, várias culturas se estabeleceram aqui na cidade. E nós tínhamos e temos algumas heranças dessa época. O problema, Fred, é que quando eu até converso isso muito com o dono do meu irmão, eu falo que assim, falta muito cabedal cultural, às vezes, sabe? Assim, a gestão de uma área, de um município, de uma situação assim, ela está sempre muito ligada, efetivamente, ao cabedal cultural que o administrador tem, né? Então, quando a pessoa não tem essa visão, né? Por exemplo, um patrimônio cultural desse não pode ser demolido, acontecem essas anomalias, né? Na vida da gente. A gente fica muito triste, né, de não ter a Casa Sales aí para nos representar. Faltou ali em algum momento, né? Você vê que, por exemplo, na Europa, até nas guerras eles preservam os monumentos, eles não bombardeiam determinados monumentos. E aqui a gente tem uma facilidade enorme, né, de destruir os nossos patrimônios culturais. Então, é uma perda substancial, né, que a gente teve nessa época, mas, sei lá, foi e a gente precisa tocar para frente e aprender com os erros do passado para que a gente não cometa eles no futuro. Daqui a pouco nós vamos falar de outra coisa que nós perdemos também nessa mesma toada e não está tão distante disso. Então, assim, repensar tudo isso e entender a nossa história é preservar a nossa própria cultura e a nossa própria identidade. Zé Ramon, num prédio lindo desse, na Praça Bernardino de Lima. Perda irreparável. A Casa Sales, o prédio da Casa Sales, está aí a foto. Para quem viu, para quem conheceu, eu era menino ainda nessa época. Mas cheguei a acompanhar, cheguei a ver. E a praça, onde, tudo bem, era necessário que se construísse ali uma sede da prefeitura, uma sede pujante, como gosta de dizer o Betão, e aí o prefeito Vitor Penido, na época, quis fazer modernizar a cidade, fez rodoviária, fez a prefeitura nova, mas a praça, para quem lembra, além da Casa Sales, tinha um monte de botequim, de casinhas, que eram bares, e que depois acabaram, que hoje tem supermercado, e tem lojas, e lanchonete, não sei o quê. Então, a prefeitura poderia ter usado esse espaço vago, que era ali, que eram construções muito velhas e que não tinha nada de histórico naquilo ali, podia ter construído a sede da prefeitura e teria que ter mantido a sede da Casa Sales. É uma pena, uma perda irreparável, viu, Fred? E eu gostaria de saber, porque tem na cidade corre aí uma notícia de que a águia, aquela águia bonita que tem ali no pico do prédio dessa construção, a Casa Sales, está guardada em algum lugar. Gostaria de saber onde é que está guardada, porque isso é um patrimônio também. Isso aí Podemos até fazer uma campanha, né? Onde está a águia, né? Onde está a águia? Porque eles falam que a águia está guardada, mas está guardada onde? Quem que tem ela? Você sabe, Fred? Não, na verdade, quando fez a demolição, ela foi para um coreto localizado perto na frente do pátio de obras, só que parece que ela não está mais lá. Então, quebraram, então roubaram ela, porque se ela foi para um coreto em frente ao pátio de obras, deixaram deixaram acabar com ela. Né? Quando deixaram acabar com a Taça Júlio Zimei, o Brasil é assim. Só para lembrar aí que é estilo rococó, né? É uma arquitetura estilo rococó. Agora, o pessoal de casa entender, até não é nem também uma defesa ao Vitor Penido, só lembrando, para vocês terem ideia de que a prefeitura funcionava no prédio onde é a Câmara. A Câmara de Vereadores funcionava em uma salinha do Teatro Municipal.
Há um cara lá, um comerciante lá novo, em 1978, construiu esse prédio, dando uma sede ao Poder Executivo, trouxe a Câmara para o prédio onde funcionava a prefeitura, mas teve esse erro que poderia, como disse o Zé, construir a sede da prefeitura, mas não tirar a fachada desse lindo prédio da Casa Salles. Com certeza. Seria um lindo museu, né, hoje, né? Mas tá bom. Vamos andando. Bola pra frente. Vamos lá. Próximo, bem bacana, preservado. Já que nós estamos falando de Vitor Penido criou a escola Casa Aristides. Vamos lá. Esse prédio está localizado ali na Praça Coronel Aristides, de estilo colonial, construído na metade do século XIX. Tem uma história muito bacana. De novo, pessoal de casa, imagina, eu sou um guia de turismo para vocês estão lá na porta. No século XX, um comerciante inglês transformou esse casarão em comércio. Foi simplesmente o maior empório de Minas Gerais, com produtos importados, vindo da Inglaterra. Depois, o coronel Aristides de Paula Ferreira foi convidado a assumir o estabelecimento, controlado, como sempre, pela St. John Del Rey Mining Company. O armazém era uma forma de manter, olha aí, o funcionário na empresa por meio de dívidas. Entendeu, Zé? Era lá no... É uma escravidão moderna. Uma maneira Risquem. que é usada por alguns empresários até hoje de manter o funcionário refém dele. Adquirido pelo município na década de 90, pelo Vitor Penido, Vitor Penido transformou esse lugar desde 1997 em uma escola de cultura de reciclagem, posteriormente artes e ofícios. José Raimundo. Acerto, esse sim. Acerto nota 10. Né? Preservou o patrimônio histórico importante, num ponto crucial, um ponto importante da cidade também. Está muito bem preservado. Todos os eventos que acontecem lá e que eu participo, eu vejo que a preservação é perfeita. Então, parabéns para o Vitor Penido, que teve essa ideia, e para os administradores que vieram na sequência, que não estragaram e que não tomaram, como você vai passar aí, outras administrações que acabaram, na ideia de reformar o patrimônio, acabaram abandonando. Você vai passar aí na próxima. Mas esse aí tá nota 1000, viu? Betão, alguma lembrança da Casa Aristides de antigamente? Eu lembro aí quando foi o kit. Não, o kit foi em cima. Foi de cima? O kit foi do lado ali. Do lado, né? O kit foi onde exatamente. Onde é o Ponto Frio. Ponto Frio. Mas eu lembro da Casa Coronel Aristides assim, com muito carinho, né? Com muito amor. E aí tem que fazer justiça também, porque a biblioteca também, quem preservou, quem começou a trabalhar foi o Vitor. Casa de Cultura. A Casa de Cultura, o Wilson Chaves, inclusive inaugurou o Wilson Chaves, né? Assim, que colocou o nome, né? Até fazer uma homenagem de novo aqui à família Chaves, né? Isso. Zé Cláudio Chaves, meu grande amigo Zé Cláudio, a professora Simone foi minha professora, esteve aqui no Cultura Geral várias vezes. E o que foi procurador da cidade? É Luiz Cláudio Chaves. Luiz Cláudio. E essa família tão bacana que contribuiu muito com a cultura da nossa cidade, né? Então, e também do Estado, né? Muito bacana, Fred, assim, a Casa Coronel Aristides, apesar das histórias, né, que permeavam o Brasil pós-colonial da época, né, mas com toda a história do colonialismo e também do modelo escravocrata que até hoje perdura em determinados contextos, né, da sociedade brasileira. Mas a Casa Aristides tem um grande patrimônio preservado e continuado, que eu acho que o mais importante as administrações que passaram continuar esse legado e sem esse olhar, né, depredatório, que se é de fulano que fez, vamos acabar. Não, é muito pelo contrário. Começou, gente, vamos acabar, saiu o João agora, deixou alguma coisa para fazer, termina. Não importa quem vai ficar com os louros, o que importa é a nossa cultura preservada. Agora vamos para também uma das... Acho que deve ser pouquíssimas cidades do Brasil que tem isso. É o Cemitério dos Ingleses. O Cemitério dos Ingleses é na subida da Boa Vista, construído pela mineradora St. John Del Rey Mining Company. Recebeu 335 sepultamentos entre o primeiro, realizado em 1844, e o último, não tão distante, em 2007. Cercado de bosque e de vegetação nativa, sua entrada foi fechada no pé do morro com cerca de arame farpado, que hoje não existe mais.
O portão tem um estilo gótico, mas está bastante deteriorado. As lápides apresentam símbolos cristãos, celtas, e aí eu posso falar de cadeira, muitos símbolos maçônicos. Que deve ser dos Cavaleiros Templários, né? O local é patrimônio histórico e cultural da cidade, mas hoje enfrenta desafios relacionados à sua conservação e manutenção. Ederson Lira. Eu acho que foi muito colocado para a época, né? Porque existia sempre uma separação, né? Da cultura anglicana com a cultura da cidade de uma forma geral, que não se misturava em determinados momentos. Para quem não sabe, a Igreja do Rosário tem uma história interessante, que ela é construída de costa, né? Eles falaram para o centro, mas de costa para as quintas onde estavam os ingleses, né? Então, eles mesmos criaram essa ruptura. Eu acho que, sim, tem esse patrimônio cultural, mas que deveria ser cuidado, como é a Igreja Anglicana cuidada por reverendos ingleses e que tem essa cultura mais anglicana. É uma perda. Eu não me sinto representado, eu não posso falar, Fred, assim, que eu me sinto representado. Mas, assim, mas é algo... É algo... A nossa ideia é levar luz a isto, a esses bens que nós temos, para que eles sejam preservados e que virem algo turístico. E seja uma referência, né? Então, eu acho que isso precisa ser revitalizado. Tem que criar também planos e projetos para que revitalizem em consonância com as famílias e com as pessoas que ali estiveram, que eu acho que nem tem mais, né? Que estiveram por ali sepultadas. Né? Agora, Zé, se da banqueta eu defendia ângulo, essa não tem defesa, porque esse patrimônio ou esse cemitério ainda é de propriedade da Anglo Gold. Com toda certeza. E é um patrimônio, conforme você disse. Mesmo não tendo a participação do nosso povo, da nossa gente, né? Era um cemitério fechado, só para aquele grupo de pessoas que eram sepultadas ali, como existe o cemitério israelita em Belo Horizonte, lá no bairro Santa Clara, ali próximo da Pampulha, e muito bem preservado, mas é um cemitério fechado só para aquele grupo de pessoas daquela religião, daquela classe lá. Então, mas é um patrimônio da cidade e tinha que estar devidamente preservado, porque é um patrimônio. Mais uma vez, a Anglo Gold não está nem aí, ela não está preocupada, ela está preocupada em fazer condomínio de luxo para vender apartamento caro para os ricos. Essa Anglo Gold. E olha, eu não pego pé em Anglo Gold, não tenho nada com eles, não devo nada para eles, e falo o que eu tiver de falar aqui, porque é um erro e é uma falha, sim. E tinha que preservar, porque o cemitério era deles. Tudo bem, José Raimundo. Vamos falar agora também de algo... Fórum Augusto de Lima. O Fórum Augusto de Lima, localizado na Praça Bernardino de Lima, foi inaugurado em 1939, esse daí, muito bem. Nos fundos havia uma subestação de energia da Prefeitura de Nova Lima, que foi desativada na década de 60. Em seguida, até 1980, para você ter ideia, quando a gente fala da revolução do novo prédio da Prefeitura, funcionou o pátio de obras. A estrutura foi demolida, essa estrutura aí foi demolida em 1973 e em 75 surge esse novo prédio, que está lá até hoje. Esse prédio era do governo do estado, como a Prefeitura de Nova Lima doou um terreno para a transferência da sede do fórum, esse prédio agora é da Prefeitura de Nova Lima. Zé Raimundo, fórum antigo, fórum novo, e o que vai ser do fórum? O antigo foi demolido, não tem mais jeito de voltar atrás, não deveria ter sido preservado. Esse aí, que também já não é tão novo, que foi de 1975, já estão aí 50 anos atrás, né? E está no centro, no coração do estado, nós já debatemos isso aqui. Ele poderia ser melhor utilizado do que vai ser uma UPA, né? UPA não, desculpa, UAI. Com toda a necessidade que tem o UAI, nós temos outros espaços que poderiam ser usados para esse fim. Esse prédio, nós já falamos aqui, já batemos, tinha que ser um centro cultural, um centro de informações culturais, um mercado de artesanato da cidade, sei lá. A cidade tem muito a trabalhar essa parte de turismo, principalmente, de chamar as pessoas. Nós estamos contando a história aí. A cidade tem 324 anos, tem um patrimônio riquíssimo, mas não sabe aproveitar isso. Então, eu, particularmente,
acho que vai ser muito mal aproveitado como o UAI. Um baita de um prédio no coração, na praça principal da cidade, perto da prefeitura, da Câmara Municipal, do Teatro Municipal, do Sindicato dos Mineiros, ou seja, tudo acontece ali. Histórico pra caramba Histórico, também. e por que não ter ali uma coisa de cultura, uma área de visitação das pessoas, não só do visitante, do turista, mas do novalimense, ter o seu espaço de chegar ali, de contar a sua história, você levar um visitante, um parente seu, um amigo seu que vem na cidade, deixa eu te levar ali, que ali tem um pouquinho da nossa história. É uma falha, viu? Ederson Lírio. E quando vejo assim, parece que o fórum primeiro aí é Art Deco, né? Art Deco, né? Dá uma tristeza, né? Porque você vê assim que você tem uma arquitetura tão bacana, né? E aí fala, né? Por exemplo, na questão cultural, né? Quando você tem uma família que vem e constrói um prédio no estilo rococó, aí você tem pessoas que vieram construir um corredor Art Deco na cidade e tal. Quando destrói uma arquitetura dessa assim, a gente fica triste porque poderia estar aí até hoje, pelo menos a fachada e no fundo o prédio, né? Como fizeram com a Câmara Municipal, né? Mas cada administração tem uma visão e fica aí esperando qual o legado que vai ter, né? Eu, sinceramente, assim, eu não vejo eu não tenho uma opinião formada do que poderia ser ali no prédio do fórum, sabe? Você fala assim, e olha que a gente tem discutido isso aqui há muito tempo. Você fala assim, vai ter o que você acha que poderia ser? Eu não tenho, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não tenho assim, uma opinião formada do que poderia ser ali. Eu acho que, assim, é preciso pensar, e eu acho que cada administração pensa de um jeito e pensa numa forma administrativa dentro de um contexto, e aí é esperar para ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, fico mais saudosista com o fórum no estilo Art Deco do que essa armação de concreto que tem do fórum atual. Minha opinião é o seguinte. Como diz Zé Raimundo, tá demolido. Tá demolido. A questão com todo respeito, e é bacana, e esse que é o problema, pode ser até o problema da atual administração, saber ouvir. Talvez o 85,6% de votos fez com que o governo deixasse de ouvir, fez com que a soberba tomasse conta de algumas pessoas. É quase impossível você não ser a favor que esse prédio, no centro da cidade, de uma cidade tão carente de atrações, não utilize, no meio da Praça Bernardino de Lima, de algo cultural ali. Ô, gente, vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar. É algo absurdo vocês preferirem colocar ali o UAI, gente. O UAI já está em desuso. O UAI é só um argumento para trazer Secretaria de Desenvolvimento Social. Parece que vai ser de desenvolvimento econômico. O governo precisa saber ouvir você. O João Marcelo, um cara tão inteligente, não entender uma coisa tão clara que ali você poderia construir algo cultural, porque realmente não está sabendo ouvir. Essa é a diferença dos grandes gestores. Nós estamos acabando de falar. Bem, quem fez esse bem? Ciclano de tal. Quem fez esse bem? Ciclano de tal. Quem fez esse bem? Ciclano de tal. Os visionários são esses. Então, o prefeito deixar de ter oportunidade de pôr a mão e falar assim, eu criei ali, ou deixar para a história que foi criado pelo João Marcelo, um centro cultural, um museu, qualquer coisa. Betão, você vai me desculpar, você não sabe o que colocar ali de cultura? Numa cidade tão carente de espaços culturais? Não é questão de cultura. Meu Deus do céu! Não. Meu Deus do céu! É algo esdrúxulo. Não. É escárnio isso aí. É igual, é a mesma coisa, Bernolim. Você não colocar o cultural ali, essa é a diferença dos visionários. Mas eu posso te perguntar, assim, por exemplo, lá. Qual o tipo de pesquisa que foi feita? Qual o tipo de atuação que está sendo feita? Porque, tipo assim, você está falando... Tem dinheiro para danar, não, mas fazer tem dinheiro
isso não significa que a coisa vai funcionar Então, ou vai deixar de funcionar. Você é a favor do... Não, eu sou a favor de ouvir a população, eu sou a favor de fazer pesquisas. Eu sempre sou a favor de ouvir a população. E será, Sempre que, e fui. será que a administração atual aí que eu você não está sei. defendendo fez pesquisa para Não, saber mas não lá? sei, ué. Aí eu não Então sei, tá. eu não posso virar para você e falar assim, eu vi que fez, eu vi que não Eu fez. volto a falar. Eu quem, acho- não, quem concorda com o prefeito de não colocar algo cultural ali, Não, mas aí você tá... Mas, por exemplo, faz uma pesquisa no jornal, ué. Isso aí, uma sugestão que eu te dou, faz uma vai pesquisa no adiantar jornal. o quê? Não sei, Esse ué. governo não Mas- escuta ninguém, Mas não. para o ué. jornal pode ser interessante. O governo escuta quem? O fato de você fazer ou deixar de fazer, não importa. Você faz Ou pro vai jornal, porque o escutar nas jornal- urnas, né? Ou vai Não, escutar eu nas faço urnas a aqui sua- 4 anos. eu acho que o jornal e a televisão também estão nesse contexto. Faz a pesquisa e vê o que a população acha que seria melhor ali, ué. Que eu acho que esse é que é o grande lance. Como foi feito no parque. Você tem dúvida que a população prefere Não algo sei, cultural eu não sei, ali? Fred. Sinceramente, eu não sei. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se for uma Secretaria de Desenvolvimento Não Econômico é com uma se for, escola é, técnica. não é. Uma secretaria... Bom, estou dizendo. Se for uma escola uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico com escola técnica, por exemplo, pode funcionar. Pode ser isso que seja uma coisa interessante para a população. Não sei o que está sendo colocado. Eu, sinceramente, não sei o que está sendo colocado como atividade para aquele prédio. Posso até trazer semana que vem, que eu posso pesquisar e trazer semana que vem. Agora, isso tem que ser ouvido. E eu particularmente, acho que tem estudos para se colocar qualquer coisa em determinados locais. Entendeu? Eu não sei se as pessoas... Não estou fazendo aqui defesa, porque eu sou do governo e tal. Estou falando com você o seguinte, que eu acho o seguinte, tudo tem que ser... a pessoa tem que ser ouvida. E eu não tenho, para falar com você, sem expertise, para falar assim, monta ali um mercado, monta ali um centro cultural. Eu acho que nem tem característica de centro cultural, porque aquela quantidade de concreto que está ali igual a rodoviária e tal, aquele movimento de Você acabou de falar, você está sendo tão Agora- incoerente, que você acabou de falar que para engenharia resolve-se tudo. É engenharia. Eu não tô e falando aí? que eu estou falando que o nível de arquitetura que está ali, colocado ali, o nível de arquitetura. Não é um nível de arquitetura que você coloca num prédio rococó. Entendeu? Não é um nível de arquitetura de um prédio barroco, de uma casa de cultura, de uma casa da Avenida Rio Branco. Não é esse mesmo nível. Olha para você ver. É completamente diferente. Então, o que se enquadra dentro daquele contexto ali? Tanto para a população como de engenharia colocada como arquitetura, que vai caber ali dentro daquela estrutura. Então, isso é que precisa ser discutido. Entendeu? Agora, você fala assim, eu vou dar minha opinião que eu acho que tem que ser seguido dessa forma. Eu acho que aí também seria ditatorial, como seria ditatorial também Como está não sendo. ouvir o que a população poderia opinar o que seria feito ali. Eu acho que esse talvez seja o melhor caminho para a Secretaria de Comunicação fazer uma pesquisa e ver o que seria. Coloca lá 1, 2, 3, 4, 5 projetos e deixa a população votar igual um orçamento participativo, entendeu? Para que seja melhor para ser colocado ali. Aí você tem direito de fazer uma campanha, o Zé Raimundo tem, eu tenho, o Eli, todo mundo tem, né? De fazer um movimento para que seja aquilo que você acha que é interessante. Mas eu acho que isso tudo parte do princípio democrático. Princípio democrático, opiniões diferentes. Isso. E o pessoal Como de tá sendo casa, feito aqui. o pessoal de casa avalia. Vamos lá. Esse aí, voltando para um prédio que seria também um ganho enorme para a nossa cidade, o Hotel e Cine Ouro. Em estilo Art Deco, o imóvel foi projetado pelo arquiteto italiano Raffaello Berti, que é o mesmo que fez o Teatro Municipal, Manuel Franzen de Lima. Com porte significativo, com mais de 2.600 metros quadrados, foi construído na década de 40, inicialmente para ser um centro comercial. Mas os construtores à época instalaram no local o Cine Ouro, onde está ali no Bradesco, ali era o Cine Ouro, e do lado direito, onde você subia, o Hotel Ouro. Comércios diversos já funcionaram naquele espaço, que também foi palco de reuniões dos sindicatos mineiros e também foi sede da Rádio Itatiaia. Em 2009 foi adquirido pela prefeitura e desde lá encontra-se fechado. Zé Raimundo, vou dar um tempo para Betão respirar, que ele está nervoso comigo. Então, esse prédio, Traz água. esse é que eu citei há um tempo atrás. Esse é um abandono de uma administração. Porque é um prédio histórico, o Cine Ouro conta a história da cidade. Eu vou contar um pouquinho dessa história no Carnaval, já estou antecipando aqui. Boa. Tá? Eu vou contar um pouquinho da história dos cinemas antigos de Nova Lima. No Carnaval já está tudo. Eu vou contar, obviamente, com a colaboração da TV Banqueta para me ajudar nesse Depende, projeto. nós somos meio brigados com você. Eu vou. Isso foi um abandono, Fred, que a administração do Carlinhos Rodrigues começou
teve um projeto para recuperar esse prédio. Com dinheiro da Vale, inclusive. Para fazer ali, não sei, um centro cultural, não me lembro. O projeto era maravilhoso. E o negócio não andou. E está parado lá até hoje. Ali também, num ponto crucial da cidade, próximo do Rosário, da Igreja do Rosário, que é tão respeitada pela nossa população, perto de Casa Estrela, que é uma referência da nossa cidade, um comércio antigo, da Praça Coronel Aristides, da Rua Santa Cruz, que é a Rua do Comércio. Ou seja, por que o prédio está abandonado? Então, a administração do Carlinhos Rodrigues, que começou e que tinha esse costume de começar, de fazer os projetos e não dar sequência, como foi o Estádio Municipal de Nova Lima, que não aconteceu, que mostraram o cheque, não aconteceu. Esse é mais um abandono. Betão. Aí, Fred, esse é um exemplo de um prédio que tem história. Por exemplo, estilo Art Deco, pode ser recuperado, você pode ter uma linha cultural aí, pode ter uma linha cultural bacana, que a arquitetura contempla tudo isso aí. Pode ser um museu, pode ser uma série de coisas, pode revitalizar uma parte do cinema. Eu acho que isso que precisa ser feito, levantar também, de acordo com o local, aquilo que mais cabe dentro dele. Também ouvindo a população. A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Vou torcer para que essa administração não retome as obras. Sabe por quê, Nicolas? Porque se retomar, eles vão colocar a secretaria. Entendeu? Em vez de colocar o cultural. Corre esse risco, hein? Vamos deixar para outra administração? Vamos dar isso. Vamos para Marquês de Sapucaí. Esse também é um outro grandíssimo pecado. Para mim, está junto à Casa Salles como os dois grandes pecados que foram demolidos. Cândido José de Araújo Viano, Marquês de Sapucaí, nasceu em Nova Lima. Não passou por aqui, não. Nasceu em 1793. Desembargador e político brasileiro, lecionou literatura para Dom Pedro II e Princesa Isabel. Uma das avenidas mais famosas do país, que Betão adora ir lá desfilar, é nomeada em sua homenagem o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde ele faleceu. Ele faleceu no Rio, pessoal. A edificação não resistiu ao descaso da administração pública e foi demolida nos anos de 1990. Atualmente, encontra-se nesse local, que não tem nada a ver com isso, que veio muito depois, viu, gente? O açougue Percados do meu amigo empresário Fabrício. Betão, começar por você. Ali tem minha história, né? Aí Betão? É minha história. Aí eu tô em casa, né? Quando Betão vai falar morou disso. Do ladinho. Do lado ali, morei naquela rua. Ali morou família de Dona Elvira, meu irmão Lúcio, Marcelo, família dela toda, Rogério, saudoso Toninho. Ali Arthur Bernardes, aquela ruazinha onde está esse senhor aí, Arthur Bernardes, que entrava ali. Gente, no muro ali está o nome e o número do vereador que meu pai, quando foi candidato a vereador, Manuel Alves, está ali. Tá mesmo, acho que é Vitor Penido. Vitor Penido, isso. E Manuel Alves, o vereador. Isso, olha vereador. Só, Betão. Então tem história ali, eu quero essa foto, Poxa viu? vida, viu? E é muito importante, gente, a gente entender, né, tudo isso, assim, quando até fica um pouco emocionado, porque é um espaço que nós perdemos, né, tão bacana, tão bonito, que poderia ser revitalizado. Quando nós chegamos de manhã e vimos isso demolido, que foi demolido de madrugada, né, ali perto das obras de final ali da Avenida José Bernardo de Barros. A demolição foi junto à Não avenida? foi junto, não, porque a Dona Elvira ainda morava ali, antes, a família, né? Não, foi depois. Foi depois da avenida? Foi depois da avenida. E nós chegamos assim de manhã, cara, e estava derrubado, já estava destruído as paredes, assim, estava aquelas madeiras, inclusive as madeiras. A avenida já foi em 91. 92, por ali. Que foi inaugurada, em 92. Isso, 92, Mas foi depois disso. A demolição foi depois então, disso. Pior ainda, pior ainda. Pois é. E ali, cara, era uma coisa assim, até as madeiras, assim, era uma coisa impressionante, ninguém sabe onde é que tá as madeiras. Outra coisa que ninguém sabe onde é que está, os dois postes franceses do início do século XIX, do século XX, aliás, que ficavam na Praça Coronel Aristides, dois postes, não sei se vocês lembram, ornamentais. Onde é que estão aqueles postes arquitetônicos? Deve estar junto com a águia. A águia. Ninguém sabe. Né? Então são patrimônios que a gente tem que entender onde é que está, porque aí pelo jeito vai sobrar pelo menos as madeiras, as janelas, lá para poder reconstruir e tudo, alguma coisa parecida com isso, para ser um centro de referência. Né? Isso é importante ser. Rapidão. A lamentação toda é que
Marquês de Sapucaí é lembrado todos os anos no Carnaval, que é um dos maiores eventos do planeta, do mundo, assistido pelo mundo inteiro, exaltado pelo mundo inteiro. E o cara nasceu aqui, na casa dele, foram lá e demoliram. Pior, porque eu achei que era antes. Já foi na década de 90, quando já tinha, inclusive, o sambódromo. Porque a Marquês de Sapucaí, o carnaval antiga, já né? era lá. Já era Não é lá. algo que a Marquês Tá veio depois, né? Não, já era lá. Depois que demoliu, que o nome Quando dele... virou sambódromo, ficou mais famoso, porque o sambódromo é muito bonito. Enfim, essa clamorosa essa falha, né? Aí é uma falha lá de trás, de quem demoliu, da época que demoliram, não sei por quê e para quê, né? Qual a necessidade de demolir. Mas é lamentável. Tem igreja anglicana, que está preservada, que é bem legal a igreja anglicana. Tem também, nós trouxemos o Liceu, que é bem legal. Pessoal, outro grande perda que nós estamos tendo, perdida no tempo, essa aí foi a casa de George Chalmers, a pessoa mais importante da mineração em Nova Lima, Betão. É do Estado, mas está cedido para a Prefeitura, mas a Prefeitura não quer mexer, porque em 2025 vence essa sessão. A Prefeitura e o Estado têm tanto bom relacionamento, nós estamos para perder a casa de George Chalmers, que também, importantíssima, abrigou a FEBEM. É para ser sucinto, né? Eu Sucinto, acho que isso aí tem que ser reavaliado. Inclusive, o Ministério Público também pode entrar, né, com recurso do Projeto Semente para poder recuperar e fazer um centro cultural aí magnífico, né? E ele não é só importante, ele não é as pessoas mais importantes da mineração Minas Gerais, não. Do Brasil, da América Latina e do mundo, viu? Porque peitou aí e lombou a mineração com todos os problemas que nós sabemos que tiveram aí, mas tem a sua importância. Fala rapidinho. Pela importância que o patrimônio tem, é fácil. A prefeitura pode dar soco na mesa e cobrar do governo do estado, que está devendo até hoje o dinheiro da estrada de Sabará, que eles vão pagar. Então, peita eles lá. É simples assim. Chegamos ao fim de mais um Resenha Banqueta, rapidinho, pitaco final, Betão. Bom, 324 anos de Nova Lima não poderia passar batido, né? E a gente precisa comemorar, mas também repensar na nossa história, na nossa cultura. Agradecer o Jornal Banqueta pelas matérias que tem trazido, principalmente desse período da nossa história, revitalizando, e deixar esse abraço fraterno para todos nós novalimenses. E outra coisa que a gente precisa ficar atento, diga não ao fascismo, diga não ao nazismo, porque essa turma está querendo reacender de novo. Zé Raimundo. Um abraço para a cidade, para o povo novalimense, que merece os parabéns. E, infelizmente, cabeça inchada, nosso Vila Nova, uma decepção total na noite de ontem. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a vocês de casa pela audiência. Até a próxima semana com mais um programa Resenha Banqueta delicioso como esse.